Oi, eu sou Marina do Sociedade AV e esse vídeo é sobre Fahrenheit 451, um livro do Ray Bradbury, que era o livro que a gente ficou de ler no mês de julho. Para o Clube 4x2, a gente está fazendo esse projeto, tanto o Sociedade AV quanto o Chá de Prosa, que é um projeto do fim dos tempos. A gente vai ler distopias durante esse ano todo, em ordens cronológicas, né? A gente está lendo agora alguns dos principais clássicos das distopias. E o mês passado a gente escolheu Fahrenheit 451, que foi um livro que foi publicado pela primeira vez em 1953. Então já chegamos aí na década de 50. Fahrenheit 451 vai contar a história do Guy Montag. Ele é um bombeiro. E nessa sociedade os bombeiros eles servem para queimar os livros. Então eles são acionados, geralmente eles vão para casa de alguma pessoa, procuram os livros que muitas das vezes estão escondidos para poder exterminar todos esses livros, né? Então é uma sociedade em que é proibido você ter livros e ler livros e tudo mais. E bom, a sociedade do Fahrenheit 451 ela é uma sociedade hedonista. E aí, claro, o ponto-chave do romance é que o Guy Montag ele começa a ter curiosidade em relação aos livros, né? Sobre o que esses livros falam, o que tá dentro deles. Eu queimo todos eles, mas eu não sei exatamente o que eles escondem, né? Digamos assim. Então, conforme surge essa curiosidade nele, a gente vai, obviamente, avançando na história. E isso é explicado no livro, mas Fahrenheit 451 é a temperatura em que o livro queima. Então, por isso, o romance tem esse título, o que eu acho muito genial. E, enfim, de todos os livros da lista, o Fahrenheit 451 era o livro que eu mais tinha receio de ler, porque eu já tinha lido, era um livro que eu gostava muito, um livro que eu ainda gosto muito, obviamente. E, enfim, era um dos meus livros preferidos, eu amava a história. Mas foi engraçado que enquanto eu tava lendo, eu vi que eu não lembrava de muita coisa da história. Eu achava que tinham acontecido coisas que nunca tinham acontecido. E isso me deixou um pouco confusa até. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal essa releitura de Fahrenheit 451. Mas, enfim, eu continuo tendo alguns problemas com Fahrenheit 451. Eu não gosto muito da escrita do Ray Bradbury, da narrativa dele. Enfim, isso foi algo que eu só confirmei mais uma vez relendo o livro. Mas não é algo que me incomode extremamente a ponto de, enfim, largar o livro. Até porque a história é uma história que realmente que me prende a ponto de eu não me incomodar tanto com isso. Mas, tanto que quando eu li pela primeira vez, eu lembro que eu li em um dia e agora, quando eu reli assim também em 1 ou 2 dias, porque eu devorei o livro. Como, sabe, eu acho que Fahrenheit é um livro muito propício para fazer isso, porque você fica ali querendo saber aquela história. Mas enfim, eu acho que o Fahrenheit 451, ele, em relação aos outros livros que a gente já leu, ele não é o melhor, obviamente. Então, assim, eu gostei muito de Cântico. Cântico, eu já falei aqui que foi um dos meus preferidos. E gostei muito de 1984. E 1984, por exemplo, ele é um livro que traz tantas questões que quando eu terminei de ler o livro e fui fazer a resenha, eu pensei, gente, o que eu vou falar nessa resenha? Porque, assim, é muita coisa, sabe? Você pode falar sobre diversos aspectos do livro e mesmo assim vai deixar muitos outros de lado, sabe? Então, e Fahrenheit 451 não tem muito isso, né? O Fahrenheit 451, assim como o Admirável Mundo Novo, ele trabalha em cima de uma sociedade hedonista, né? Uma sociedade que está focada num prazer. Então, a principal questão são os meios de comunicação, principalmente a televisão. Então, as pessoas têm telas enormes de televisão em casa e elas querem instalar mais telas porque elas querem ver lá uma espécie de novela, né, que passa nesses canais. E, enfim, eles chamam as pessoas dessa novelinha de família, né? Então você tem eles têm essa relação, né? Que às vezes a gente
ver a minha avó fazer muito isso, né, de falar com a televisão, de estar vendo novela, e enfim, falar, nossa, mas ela não viu isso, sabe, de interagir mesmo. E em Fahrenheit 451 isso é uma coisa muito forte, né, que as pessoas têm essa, literalmente, família. E, enfim, eles participam dos programas de TV, mas é uma coisa, assim, um pouco... Não vou dizer que é superficial, mas é um pouco robótica, digamos assim, que eles super acham que estão participando e, na verdade, é algo bem superficial, né? É algo bem já pré-gravado. Então, eles têm principalmente essa ligação com os meios de comunicação, que hoje em dia, enfim, a gente não só transpor para televisão e para o rádio, mas enfim, a gente tem a internet, que a gente pode acessar em tudo quanto é dispositivo, e que, obviamente, assim como a televisão, que mesmo podendo ser uma fonte de informação, também pode ser uma fonte de alienação. E eu acho que, de modo geral, a gente usa mais esses meios de comunicação como forma de alienação e como uma forma de saciar nossa sede de entretenimento, digamos assim. E em Fahrenheit 451 os livros são o contraponto disso, né? Eles são o extremo oposto. Então, quando você entra em contato com um livro, você não sente prazer, né? Os livros, eles trazem as angústias da humanidade, as angústias dos seres humanos, né? Eles trazem momentos de crise e as pessoas não querem entrar em contato com isso. As pessoas querem coisas bonitas, né? Coisas que sejam prazerosas. E isso é muito legal, porque eu tenho um problema muito sério quando com esses discursos que a gente vê de vez em quando de leitura como entretenimento. Eu acho que, assim, eu obviamente leio por prazer, né? Assim como vocês que estão me ouvindo provavelmente também leem por prazer, né? Porque esse é um canal literário, então a gente presume que as pessoas que assistem um canal literário são pessoas que gostam de ler. E é isso, a gente gosta de ler porque a gente gosta de ler. Mas eu não leio pra me entreter. Eu acho que é justamente o contrário. Eu vivo falando aqui que eu leio pra ficar jogada no chão, sabe? Pra sofrer. E assim, então eu achei isso muito legal porque justamente o livro vai ser o extremo oposto desse auge do prazer, né? Então, isso foi legal entrar em contato com isso, porque realmente, né, assim, a gente, por mais que às vezes a gente vê, não, mas vou dar aqui um exemplo de livro jovem adulto, né? Mas livro jovem adulto é só para entretenimento. Quando não, né? O livro jovem adulto também levanta diversas questões, né? A gente vê muitas questões em relação à diversidade, né, de minorias, sendo abordadas em livros jovem adultos. E enfim, se você tá abordando esse tipo de questão, então o livro não é só para entretenimento, sabe? Ele também é pra pegar na nossa ferida, fazer a gente pensar e tudo mais. Então, isso é uma das coisas muito legais em Fahrenheit 451, na minha opinião, né? Enfim, outro ponto que eu queria ressaltar em relação a esse livro é que eu gosto muito da construção de personagens dele, principalmente do Capitão dos Bombeiros. Pra mim, ele é um dos melhores personagens da literatura. Será que eu posso dizer isso? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas ele é realmente um personagem muito bom, porque ele é um personagem complexo. Você nunca sabe exatamente quais são as intenções dele. Ele chega a falar em certo momento pro Guy pra ele ler os livros, que os bombeiros têm curiosidade de ler os livros, e que em algum momento eles vão levar um livro pra casa, que eles vão ler, é só ele levar o livro de volta, sabe? E ele tem, assim, uma postura que é muito ambígua e que você nunca sabe bem se ele é totalmente a favor ou totalmente contra esse sistema em que eles vivem, né? Esse sistema onde eles estão inseridos. E pra mim isso é fantástico. Ele realmente é um dos personagens que eu mais gosto. Eu vi os filmes antes de reler o livro. Eu vi os dois filmes, o de 66 e o desse ano. E eu achei, inclusive, que o desse ano, ele
conseguiu construir muito bem o Capitão nesse sentido, sabe? De pegar muito bem essa dualidade que ele tem. E eu fiquei muito feliz em relação a isso. E, enfim, por mais que Fahrenheit 451 não tenha continuado entre os meus livros preferidos, né, entre as minhas distopias preferidas, ainda é um livro que eu gosto muito, eu acho que ainda é um livro muito bom, e que ainda é um livro que acho que vale muito a pena a gente ler, por mais que ele não seja tão denso como, por exemplo, 1984, como eu disse. Mas, enfim, é um livro que vale muito, muito a pena. Se você já leu Fahrenheit 451, me diga aí o que você achou, vamos conversar sobre esse livro. Se você não quer, você é meio tímido, não quer falar aqui pelos comentários, a gente, a Sociedade AB no Twitter, no Facebook, no Instagram, estamos em tudo quanto é lugar, você pode falar com a gente. Também tem um grupo no Facebook do nosso clube, né? Então você também pode falar com a gente por lá. E, bom, eu vou deixar o link de compra para Fahrenheit 451 caso alguém esteja interessado, para ajudar aí 2 pessoas desempregadas. E é isso, não esquece de se inscrever nesse canal e de curtir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.